Bom, pessoal, José Alves novamente, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso compartilhamento de informações sobre CLPs, sobre automação industrial. Nós subimos um vídeo, de um projetinho, são dois vídeos onde nós subimos. O primeiro nós mostramos a aplicação, como funciona, e o segundo nós mostramos o código em si. Espero que vocês tenham assistido. Se não assistiram, vou deixar aqui no card aqui em cima, para que vocês possam ver esse vídeo e depois vir para cá, tá bom? Que é importante ter essa sequência. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um comando que é o comando if em programação. O comando if que é em inglês, tá, pessoal? Como nós utilizamos a ideia do Arduino e toda a base de programação ali, os comandos são em inglês, precisamos nos habituarmos com essas situações, e a grande maioria dos softwares de programação é em inglês, então não tem para onde correr. O comando if, pessoal, em português é o se. Se acontecer um dado evento, se o CLP receber um comando, se o CLP receber um sinal de um sensor, e assim sucessivamente. Se ele receber esse comando, ele faz tal coisa. Se ele não receber, ele não faz nada, por exemplo. Tá? No caso do comando, no caso do nosso primeiro projeto, o que nós fizemos? Nós fizemos a seguinte pergunta para o equipamento, dentro da lógica de programação. Nós fizemos a pergunta se... Tá? Vou colocar aqui para vocês. Se colocar em vermelho, para ficar melhor o entendimento, tá? Então, o que nós perguntamos lá? Aqui eu vou fazer de forma bem simplificada, tá bom? Vocês olhem o vídeo com o código certinho, lá está escrito exatamente conforme as variáveis que nós declaramos anteriormente naquela parte inicial do software. Aqui é mais para vocês entenderem, tá bom? Então, se botão, ok? Nós estávamos trabalhando com um botão. Se o botão for igual a 1, ok? Então, se o botão for igual a 1, quando que ele é 1? Quando o operador pressiona o botão. Apertou o botão, ele passa de 0 para 1. E aí nós temos as chaves, tá? Temos as chaves que indica um bloco de instrução dentro do CLP. Então, nós temos a abertura e o fechamento das chaves. Essa abertura e esse fechamento está referenciando, está dizendo que pertence a esse bloco desse primeiro if. Se nós tivermos vários ifs, então nós temos que abrir e fechar. E existem alguns casos também que tem os ifs alinhados, mas nesse primeiro projeto nós não utilizamos, então não precisamos compartilhar essa informação. Mais para frente nós podemos entrar um pouco mais. Mas basicamente, pessoal, as chaves precisam ser abertas e fechadas a cada instrução que vocês forem fazendo, tá? Então, se o botão for pressionado, ou seja, se ele for para 1, no nosso caso, o que ele fez? Vou colocar aqui de vermelho, tá? LED igual a 1, ok? Então, basicamente, esse comando if é um comando que fez uma pergunta, Então, se o botão for igual a 1, ou seja, se o botão estiver pressionado, liga o LED. Faz o LED ser 1 também, ou seja, ligado. Fechamos o if, fechamos esse comando de instrução, ok? Todo if, tá? Você pode ou não colocar, tá? Mas geralmente a gente coloca para a gente economizar em linhas de programação. Então, todo if é acompanhado de um else, ok? Else. Então, o que seria isso aqui? Ele está interligado com o if, Teoricamente,
eles fazem parte do mesmo bloco, porém, o que ele faz? Ele faz o inverso. Então, else em português, né? Então, basicamente é isso. Então, comando if else. O que ele vai fazer aqui? Se o botão estiver igual a 1, se o botão estiver pressionado, manda o LED para 1, ou seja, vai ligar o LED, tá? Não vai ligar nessa situação aqui, porque lembra que nós colocamos lá no software a parte inicial, que é a configuração, leitura das entradas, escrevemos ali os blocos, as instruções, e somente no final que ele atualiza as saídas, então aqui nós vamos mandar 1, só que ele só vai ligar lá embaixo. Só que com uma velocidade muito rápida, teoricamente, né? Assim que o botão for pressionado, ele já liga o LED, porque o tempo de varredura, o ciclo de varredura do CLP é muito rápido. Então, se o botão não estiver pressionado, ou seja, se o operador não foi lá e não apertou o botão, não mudou o estado do botão, então, ok? Então, LED, o nosso LED vai ser igual a zero, ou seja, então vai ligar, o LED vai permanecer desligado. Como nós estamos trabalhando com a chave de duas posições, ou ela está ligada ou ela está desligada, então quando o operador apertar a chave, ela vai mudar para 1. Mudando para 1, nós vamos ligar o LED. Quando o operador apertar novamente a chave, ela vai para 0. Ou seja, então, se ela não é 1, ela é 0. Se ela é 0, o LED é 0. Então isso a gente acaba economizando linhas de código, porque nós poderíamos sim colocar um outro if aqui. Poderíamos colocar um outro if, colocar aqui em vermelho, colocar um outro if, abrir a instrução e perguntar novamente. O botão, se o botão for igual a 0, ok? Abre chaves, LED, igual a 0. Fecha chaves. Só que você viu que aqui nós vamos ficar escrevendo vários ifs, um para perguntar se é verdadeiro, ou seja, se o botão foi pressionado, e outro para perguntar se o botão não foi pressionado. Como o software, né, a ideia do Arduino, já nos proporciona o if acompanhado de um else, então nós vamos usar, no caso de uma negativa, então se ele não for 1, então se ele for 0, né, nós vamos mantermos o LED desligado. Então isso ajuda na hora da escrita do código. Esse comando basicamente a gente usa para tudo, pessoal. Numa situação aí de desenvolvimento de software, né, de programação, no CLPs, com a ideia do Arduino, a todo momento nós estamos utilizando ele, né? Vocês já viram no primeiro caso aí desse primeiro projeto, que nós fizemos a utilização, né, para questionar se o botão está pressionado ou não. E sucessivamente, se tivermos outros botões, se tivermos sensores, se tivermos, sei lá, outros periféricos de entrada no CLP, nós precisamos do if para perguntar qual que é o estado do botão, para poder checar se ele é 0, se ele é 1, se ele for 1, o que nós vamos fazer, né? No caso aqui é o comando para ligar o LED, aqui é o comando também para desligar o LED, ou seja, se ele não for 0, ele vai entrar, o if, o CLP, ele vai fazer a varredura, vai chegar no if e vai checar o botão. Olha, o botão ele não é 1, ele é 0. Se ele for 0, ele já vem direto para o else, ele não passa aqui dentro do if, porque essa condição ela é falsa. Se a condição é falsa, ou seja, se o botão está em 0, ele passa direto para o else e mantém o LED desligado, tá bom? Basicamente isso é o Renato, né, para treinar serviço, que divulga bastante também, inclusive tem uma vaga experiência aí com os CLPs, né, eu já participei de alguns treinamentos com ele com CLPs da Delta, ele trabalha bastante com ladder. Bom, aqui basicamente nós escrevemos no ladder, nós colocamos blocos, né, nós arrastamos blocos para quem é de elétrica, né, de comandos elétricos e elétrica industrial,
conhece bastante o Ladder, porque tem mais familiaridade por conta dos diagramas elétricos. Já na linguagem C é um pouquinho mais diferente, mas também é questão de aprendizado, tá? Então você vai praticando ali no dia a dia e logo, logo você também está conseguindo desenvolver lógicas com esse tipo de linguagem. Mas para o Ladder, fazendo uma comparação com o Ladder bem grosseira, tá? Não sou dono da verdade aqui não. Quem quiser conhecer um pouquinho mais de Ladder, tem o Renato lá da Treinar, que tem uns cursos muito bacana na plataforma dele, mas basicamente em Ladder seria isso aqui, ó. Aqui nós temos o botão, ele está perguntando se o botão está pressionado. Em Ladder, basicamente nós teríamos uma instrução assim. Aqui nós vamos ter o botão. Colocar um botão de pulso, tá? Então, quando o operador pressionar esse botão, ele vai jogar a entrada aqui. Vai energizar a entrada do... Colocar aqui uma entrada X0, por exemplo. Tá? Então, quando o operador pressionar aqui, ele vai ligar essa entrada X0. Ou seja, se BT1, que é o botão, estiver pressionado, X0 vai para 1. Ou seja, essa condição aqui é verdadeira. Se ele não tiver pressionado, ou seja, se o botão estiver solto, nesse caso aqui é um botão de pulso, não uma chave. Então, X0 é 0. Tá bom? E aí nós utilizamos, no Ladder, vamos supor que aqui seja uma entrada, e aí eu vou acionar uma saída. No Ladder, nós vamos escrever um outro bloco aqui embaixo, vamos colocar o X0, que seria o nosso comando, né? Então, X0 seria a nossa entrada, e aí com a nossa entrada aqui, nós vamos acionar uma saída Y0. Ou seja, se o operador apertar esse botão e essa entrada for para 1, ou seja, ele vai fechar aqui, ó, vai passar a tensão e vai ligar essa saída. Automaticamente vai ligar o nosso LED. Essa saída ela está interligada em um LED, né? Então, quando pressionar o botão, vai ligar essa entrada vai receber tensão e também vai ligar essa saída. Essa saída vai enviar a tensão aqui para o LED, onde nós temos aqui o Y0 e aqui nós temos o LED no GND. Então aqui ele vai mandar 24 volts, vai ligar o LED. Quando ele soltar o botão, vai desligar essa saída, vai desligar essa entrada, vai derrubar a tensão aqui nessa linha de código, né? Vai derrubar o comando e vai apagar o LED. Então, teoricamente, pessoal, nós temos duas linguagens de programação executando a mesma coisa. Então, o objetivo aqui é ligar o LED. Então, em um Ladder, nós temos aqui basicamente duas linhas de comando, né? Então, você pressiona o botão, liga a entrada e aí o contato da entrada aqui embaixo vai ligar a saída. Já na linguagem C, nós temos o questionamento, se o botão é 1, ele liga, se não, ele desliga. Tá? Essa parte aqui eu coloquei só exemplificando como se a gente estivesse utilizando dois ifs. Neste caso aqui nós não vamos utilizar, então nós vamos parar o código aqui. Ó. Então nós paramos o código aqui. E aqui nós paramos o Ladder. São duas formas diferentes de se programar, mas que se chega no mesmo resultado. Um é totalmente escrito e o outro nós vamos arrastando os blocos, né, para poder fazer os acionamentos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aqui é uma explicação, né, um compartilhamento aí de como funciona o comando if e else na linguagem C. E também fizemos uma comparação aqui, né, não domino essa parte de Ladder, na realidade conheço um pouquinho, né, das duas linguagens e a gente vai aprendendo no dia a dia aí com aqueles que realmente são especialistas aí para transmitir o conhecimento, são os professores, são os especialistas da área. Nós somos aprendizes, né, mas também compartilhamos o conhecimento para que vocês possam ter
uma outra visão, né? Uma outra abordagem de quem também estuda e aprende os comandos, tentando passar para vocês aí de forma mais clara e nítida possível, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo.